Fala galera, Kainan Santos aqui, ó, tô bonito hoje, né, para falar de um assunto até polêmico, um assunto muito polêmico. Nossa, sex appeal que o rapaz tem, né? Calma meninas, vamos lá. Existe pobre de direita? Opa, olha, lá vem polêmica, aí ele é um imbecil, lá vai um imbecil, né? É um assunto profundo, né, cara, na verdade, né? Se a gente for pegar todas as linhas de raciocínio que podem abranger esse assunto, né? Enfim, são muitos pontos diferentes que a gente vai ter que analisar aqui. E eu vou tentar fazer. Eu fiz uma análise até anterior, aí eu acho que ficou muito longo, então eu vou tentar resumir, trazer uma coisa bem polida, assim, bem resumida, né? E bem objetiva também. Então, primeiro ponto: existe pobre de direita? Dole uma, valendo R$ 1 milhão. Claro que existe, né, cara? Como é que não existe? Se você falar que não existe, você está sendo burro. Ou pior, né, que é o que mais acontece no Brasil, que é a politização ou a intelectualização de tudo. Esse, para mim, é o primeiro grande erro que a gente entra aqui. Né? Então, o primeiro ponto é esse. A gente acaba trazendo tudo para um aspecto muito politizado ou muito intelectualizado, né? E acaba não tentando arranjar uma visão objetiva para as coisas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que eu gosto muito de falar disso, mas isso nem é tão importante. Vamos lá, o segundo ponto, que para mim é o mais importante dentro dessa ideia, existe pobre de direita, é o seguinte, vou explicar por quê. Para mim, objetivamente, o que me torna de esquerda ou de direita, indiferentemente de qualquer posicionamento, qualquer ideologia, qualquer espectro político, ele não pode ser definido única e exclusivamente. Infelizmente é feito no Brasil, assim, quase com tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para exemplificar. Por exemplo, se eu sou um determinado cristão, por exemplo, né? Mas só vou na igreja ao domingo, mas eu não pratico nada que a minha fé professa, eu não pratico nada da minha fé, eu não sigo nada da minha fé, eu só me digo cristão única e exclusivamente porque eu vou aos cultos ao domingo. Não entendo nada da minha religião, eu sou verdadeiramente um religioso, um cristão, ou eu sou um demagogo, ou sou um hipócrita? É a mesma coisa que acontece, infelizmente, sumariamente no Brasil. Esse, para mim, assim, eu vejo majoritariamente no Brasil, é isso. A maioria das pessoas que se diz de esquerda ou de direita não sabe nem definir verdadeiramente, objetivamente, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Pior ainda, ou se diz que, né, o exemplo que eu dei da fé, o cara se diz religioso porque segue, assim, cega e burramente, pior, né? Cega e burramente um determinado político, no caso um pastor, ou um membro religioso, ou um líder religioso, né? Que é pior ainda, que é o que acontece no Brasil. As pessoas se dizem de esquerda ou de direita, não porque elas acreditam em determinados conceitos, ideologias que têm a ver, que determinam aquele posicionamento político, e sim porque elas seguem um candidato X ou um candidato Z, que é pior ainda, né? Que é pior ainda. Então, quando eu digo que há pobre de direita, né? Até pelo paradoxo, se não existe pobre de direita, não existe rico de esquerda, né? Que eu acho tudo isso uma coisa grande, meio boba, assim, meio idiota até, né? Enfim, presunçosa. Mas vamos lá. Então, para mim, o que define ser de esquerda ou ser de direita não é o seu nível econômico, não é o seu poder econômico, não é a sua origem, né? Pior ainda, né? Não é o que te beneficia, porque é o que mais acontece no Brasil. Né? O posicionamento do cara não é pelo que ele acredita, né? Ou pelo que ele vive, né? Enfim, ou pelo que ele pensa. É meramente pelo que beneficia, né? Pelo que é vantajoso, né? Pelo que é prudente, pelo que é proveniente, né? Pelo que é interessante, né? Ou seja, né? O que é bom para ele. É isso que essencialmente eu vejo no Brasil. O cara é de esquerda e é de direita, basicamente ou pelo candidato que ele segue, ou porque aquilo é conveniente a ele, porque aquilo é interessante para ele, porque aquilo é vantajoso para ele. Único e exclusivamente isso, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Parece meio idiota, né, quando eu falo assim, mas a verdade, sendo objetivo, é isso. Se você se diz ser de esquerda ou ser de direita, não porque você acredita num posicionamento político, num aspecto político, e vive o que pressupõe esse posicionamento político. E único e exclusivamente porque você não pratica nada daquilo e é do jeito que eu falei, né? Então esse para mim é o ponto essencial dessa conversa. Você ser de esquerda ou ser de direita, para mim tem que ser por quê? Até porque é uma questão, acho que é até ética e filosófica, né?
é pelo que você acredita, pelo que você vive, pelo que você acha importante, pelo que você defende. Por exemplo, não vou definir aqui o que é esquerda e direita, porque é muito, né, para não ficar longo. Mas, basicamente, por exemplo, se você é um cara que define livre mercado, que defende economia, que defende tecnologia, por exemplo, que defende essa ideia que vai ser mais conservador, enfim, você é de direita. Se você é um cara que acredita no bem comum, que acredita, enfim, igualdade social e etc, etc, você é de esquerda, entendeu? Isso é o que vai te definir para mim, essencialmente, é o que você vive, é o que você pratica, é o que você acredita. E não meramente o teu nível econômico, e não meramente a tua classe social. Isso, para mim, eu acho uma grande incoerência. Ética e até mais filosófica. Para mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, assim, a gente precisa entender a coisa com profundidade. Quando a galera faz essa crítica ao pobre de direito, a galera não está criticando especificamente o conceito, tá? Na verdade, criticando esse povo, que é realmente odioso. Por exemplo, os bolsonaristas, né? Esse fenômeno que acontece no Brasil, que é realmente assim, degradante, que é realmente ridículo, que é realmente escroto, né? Que é esses bolsonaristas, por exemplo, ou todo esse tipo, repito, né, de gente habitolada, ignorante, que segue assim, cega e burramente um determinado partido ou um determinado candidato, né? E realmente não é, como eu falei, como se são demagogos, né? Realmente essa gente odiosa de bolsonarista e todos esses e qualquer outro tipo de grupo, né? Que vai, enfim, essa galera misógina, arrogante, enfim, né? Mas a gente não pode nem definir essa galera como de direita verdadeiramente. São só um bando de alienados e ignorantes. E aí a gente acaba, como tudo no Brasil, pegando algumas exceções à regra, ou enfim, por causa de um determinado grupo, por causa de um determinado movimento, ou determinado conceito, que nem acontece, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da religião, né? Existe um preconceito muito grande contra a fé, contra a religião como um todo, por conta de atitudes de membros religiosos, né? Mas não dá para generalizar. Não dá para. A fé é uma coisa, como diria, né, lá o grande Gandhi, né? A fé é uma coisa e o religioso é outra coisa. A gente tem que separar. A política é uma coisa, né? E os seguidores lá desses imbecis é outra coisa. Tá? Esse, para mim, são dois pontos a ser essenciais. Né? Terceiro ponto para mim que é essencial quando a gente entra nesse assunto, existe pobre de direita? Aí é uma observação muito pessoal minha, uma opinião muito pessoal minha, que é o seguinte: o que acontece objetivamente no Brasil? Né? Sem aqui politização, sem intelectualização, olhando de maneira objetiva e prática no Brasil, olhando de maneira objetiva, tá? Isso é até mais profundo se a gente for entrar em termos mais, né, enfim, mais técnicos, né? Quem manda e quem sempre mandou no Brasil, né? Os poderes econômicos, ou seja, quem manda no Brasil? As grandes indústrias, né? Os bancos, né? Os burgueses, né? Enfim, todo o imperialismo econômico, os poderes econômicos. É essa galera que essencialmente define tudo no Brasil. Até porque quem manda na política, seja qualquer partido, esquerda, direita, centro, etc, etc, quem manda na porra toda aqui no Brasil, usando português bem claro, quem manda na porra toda no Brasil são essa galera que eu acabei de falar, que são definidos, que vão ser definidos como de quê? Como de direita, correto? Então, tecnicamente, quem manda na porra toda sempre foi a direita, né? Se a gente for olhar de maneira objetiva, sem ficar aqui intelectualizando ou politizando muita coisa, olhando de forma objetiva, né? Enfim, e usando o mesmo argumento que não que essa galera seja verdadeiramente de direita, mas vai ser visto ou encarado dessa forma, ou pode se encaixar como, né? Enfim, são só um bando de filho da puta, bandidos, criminosos e etc e tal, né? Gente, enfim, né? Misógina e etc. Então, quando eu digo que tem que ter mais pobre de direita, eu estou querendo dizer essencialmente isso, que para mim é o grande problema do Brasil. A gente tem muito essa cultura de não, eu sou pobre, eu tenho que seguir determinada cultura e posicionamento político. Eu sou rico, eu tenho que seguir determinada cultura e posicionamento político. E aí o que acontece na prática é que o país fica na mão. Quem determina tudo, por exemplo, taxa de juros, inflação e todas as questões que são economia,
todas as questões que são essenciais, já que na educação, saúde, segurança, é importante? É essencial, mas outros fatores que vão determinar a qualidade disso tudo. Pensa comigo. Correto? Correto. Então, os fatores que são essenciais para o Brasil ficam na mão desses poderes econômicos, né, que são ditos, como eu acabei de falar, que pode ser definido como gente de direita, no meu ponto de vista, né? Então, quando eu digo que tem que ter pobre de direita, é nesse sentido, é a gente como população tomar partido, tomar decisão, se envolver em assuntos que são essenciais, cara. Como, por exemplo, não dá para a gente aceitar uma taxa de juros média de 14 ou 10% ao ano. É um absurdo, isso é um crime, isso é um crime. Só que a gente, não, isso é assunto de rico, e deixa todos os assuntos triviais, assim, essenciais, na verdade, né, na mão dessa galera. Então, quando eu digo que tem que ter pobre de direita, é dentro desse conceito de primeiro a gente se envolver com todas as questões que são essenciais para o funcionamento do país, para o país funcionar eficientemente, funcionar decentemente. Né? Enquanto a gente não tiver esse posicionamento, né, e ficar criando essas brigas ideológicas ou partidárias, ou ficar nessa separação politizada, eu acho que o Brasil não vai para frente de jeito nenhum, né? Mas é pior ainda. Então, resumo da obra. Existe pobre de direita? Existe. Porque ser de direita ou ser de esquerda, no meu ponto de vista, ética e filosoficamente, não tem que ser por causa do teu posicionamento político, não por causa do políticozinho de estimação que você tem, não porque você ama determinado candidato ou partido, ou não porque é algo que te beneficia ou de acordo com o teu nível social ou econômico. E sim, de novo, para você não ser um demagogo, para você não ser um hipócrita, para você não ser um alienado, né, um habitolado, sim pelo que você acredita, pelo posicionamento que você acredita, os valores que você tem, o que você acredita que é essencial para o país ou para a vida, né? E outra coisa também, né? Isso, eu acho isso ridículo também, isso acho que é até pior do que ficar criando essas politizações, por exemplo, se você é de esquerda, você é vil, é cruel, ou se você é de direita, você é isso, é aquilo. Não, cara, não tem nada a ver. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa íntegra, indiferentemente do seu posicionamento. Você pode ser um cara de esquerda, ser um cara inteligente, ser uma boa pessoa, ser um bom ser humano. Você pode ser um cara de direita e ser uma boa pessoa, um bom ser humano, e vice-versa. Você pode ser um imbecil, um idiota e um péssimo ser humano, diferentemente do seu posicionamento político ou do seu nível econômico. Tem gente boa que é pobre, nem tem gente ruim que é rica, e vice-versa. Então, isso é muito profundo e muito amplo, isso aqui dá tema para, se a gente for entrar em tudo que abrange esse assunto, a gente fica horas e horas aqui discutindo. Então, estou trazendo uma visão, no meu ponto, mais prática e objetiva. Então, resumo. A gente tem sim pobre de direita, porque ser de esquerda ou de direita tem que ver com o seu posicionamento político, com o que você acredita, com o que você defende, com o que você vive, né? E pelo contrário, eu acho que a população tem sim que ser mais de direita, no sentido de se envolver com as questões essenciais do país, que fica na mão dos poderes econômicos que são de direita ou definidos como de direita. Esse é o meu ponto de vista. É o que eu acho, e eu acho que o Brasil não vai mudar enquanto a gente não entender essas coisas todas e ficar nessa guerrazinha, né? Porque é a direita, não porque é a esquerda, não porque é o pobre, não porque é o rico, não porque é o Estado. Já percebeu que um joga a culpa por... Não, é o Estado que é o inimigo. Não, é você que? É fulano, não sei o que. No final, eu acho que tá todo mundo errado nessa porra. Beijo do mago e tamo junto.